Como viver e funcionar na vida de uma forma muito mais saudável, mais potente, mais leve. Viver as possibilidades que a vida tem, viver em concordância com os princípios naturais da vida ou em concordância com os princípios da própria natureza, que nós somos essa natureza. Há muitos anos eu venho pesquisando como psicóloga, como orientadora, né, humana. Eu venho investigando a fundo o funcionamento do ser humano. E cada vez que eu vou investigar, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou me aprofundar nas minhas pesquisas, nas minhas próprias experiências, nas próprias coisas que eu vou aplicando em mim, eu vou percebendo, eu vou entendendo o alinhamento da nossa vida com a natureza. E eu percebo também que quando a gente se desequilibra, quando a gente passa a funcionar muito longe dentro desse equilíbrio, desse funcionamento em alinhamento com a natureza, que eu sou essa natureza, consequentemente eu começo a ter ruptura na minha vida, ou quando eu começo a funcionar em alinhamento, eu começo a ter um fluir contínuo muito mais constante. Eu começo a ir rumo a uma expansão da minha vida. Logo, obviamente, a vida ela vai ser uma vida de sucesso, uma vida realmente bem-sucedida. E quando eu falo realmente bem-sucedida, gente, eu estou extrapolando o conceito convencional, social, sobre o que é ser bem-sucedido. Porque dentro da visão desse sistema social pequeno, sucesso está muito relacionado, muito vinculado a ter posses materiais, a ter poder aquisitivo, a ter status. Só que a gente sabe, como bons espiritualistas que somos, que sucesso ele se expande quando a gente entra em um paradigma maior. Quando a gente entra nesse fluir com a natureza, a gente passa a ser parte fundamental dessa vida e não um fator de obstrução para essa vida acontecer, certo? Você que está chegando aqui, vai assistir no gravado, pode passar um pouquinho aí que eu vou conversar com a minha mulherada que está chegando aqui ao vivo. Sejam todas bem-vindas. Olha, já temos pessoal de fora aqui na live, gente da Holanda, gente de Portugal. Me contem aí, quem é do Brasil? Qual local do Brasil você está falando? Qual estado? Me conte. Como passaram um domingo, lindeusas? Passaram um domingo bem? Hoje fui tomar meu solzinho dominical. Domingo, para quem não sabe, é um ótimo dia para a gente ativar essa energia, né, do raio amarelo. O que o raio amarelo traz para gente? Sabedoria. O raio amarelo traz o amor, sabedoria. Trigueirinho falava muito sobre isso, né? Fala ainda. Muitas nomenclaturas, muitos livros falam desse amor, sabedoria, que nada mais é do que, né? O amor sem a sabedoria, ele fica difícil de ser compreendido aqui para nós enquanto encarnados. E a sabedoria sem o amor, ela não tem um papel significativo aqui para a gente também enquanto encarnados. Então, um serzinho que você pode aí se conectar, né, com amor, sabedoria, até prosperidade, é Ganesha, né? Ganesha traz isso pra gente, entre vários outros mestres do raio amarelo, mas sempre olhar pela virtude, a virtude do raio. O que a virtude desse raio traz? Então, domingo é um ótimo dia para a gente estudar, é um ótimo dia para a gente começar coisas novas, projetos dentro do nosso coração, né? Projetos novos, fazer o nosso estudo de consciência, é um ótimo dia, tá? Então, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ana Paula Bandeira, eu sou psicóloga, sou formada em psicologia, mas hoje eu falo que eu sou terapeuta energética porque
eu não fiquei atrelada somente à psicologia, eu fui fazer um estudo do ser humano enquanto ser integral. E esse ser integral, ele não é apenas humano, ou apenas mente, ou apenas corpo. Nós temos um espírito, por mais que quiseram sumir com esse nosso espírito aí, a história nos conta isso, né? Que quiseram sumir com a nossa alma, num concílio que teve lá em Constantinopla. A gente sabe que a gente é criado, nós fomos criados através dessa trindade. E essa trindade, ela se estende em várias demandas, em vários saberes, né? Mãe divina, Pai celestial, nós aqui, a junção, nossa ancestralidade, a espiritualidade, a nossa alma. São várias, os tridevas, a deusa tríplice, né? Se a gente parar para pensar, Tesla falava muito sobre o número 3. Então vamos lá. Comecei a live falando com vocês sobre a questão de manifestar uma nova realidade. Como eu consigo manifestar uma nova realidade, sendo que muitas das vezes eu estou desconectada da natureza que eu sou, da natureza que é a vida. Então, quando a gente começa a se reconectar com essa natureza, quando a gente começa a se reconectar com essa parte muito mais fluida da vida, eu percebo que a minha vibração ela muda, eu percebo que as experiências que eu começo a viver, elas também começam a mudar, porque eu vou saindo de um instinto e eu vou adentrando um outro espaço. Todas as vezes que a gente vai romper um estado de consciência que nos aprisiona, a gente vai precisar lidar com a resistência. E isso, gente, é impreterível, tá? Vou ter um salto, vou ter uma mudança de consciência, vou começar uma dieta, vou começar uma mudança. Ali vai se instalar uma resistência. E essa resistência é por causa das nossas sombras. Eu vou vir fazer uma live aqui só falando das sombras, né? Porque todas as vezes que eu vou fazer uma jogada, todas as vezes que eu vou fazer uma ação, a sombra também faz uma ação. E não é porque a sombra é ruim, é porque a sombra ela foi negligenciada. Então ela quer ser vista, ela quer ser olhada. Então quando a gente começa a se conectar com esse nosso lado, essa visão, essa concordância, essa dinâmica com a vida, a gente para de ser fator de obstrução para a vida, ou seja, eu paro de querer funcionar contra a vida e eu entro nesse fluxo da vida, a consequência é inevitável do fluir. Eu vou começar a remar rumo a uma expansão. Então eu começo a me tornar essa pessoa bem-sucedida que as pessoas falam. E mais uma vez, quando eu falo bem-sucedido, eu não estou conceitualizando dentro desse contexto social que criaram, sobre que ser bem-sucedido é eu não ter tempo, porque o tempo todo eu estou no esforço. Essa visão do sistema social de que sucesso está vinculado à posse material, a bem aquisitivo, a status, isso não é realmente de sucesso. Isso é uma crença que a sociedade criou e inseriu no campo coletivo. Presta atenção no que eu vou falar aqui para você, porque se você entender isso, a sua vida muda. Presta atenção agora. Abra seu coração para isso que eu vou te falar. O dinheiro, ele foi atrelado ao trabalho. E essa interconexão, ela não existe. Existiram com essa interconexão para nos aprisionar. A sociedade, né? Os magnatas aí, vamos dizer assim, para não falar outras nomenclaturas, eles criaram essa interconexão do dinheiro atrelado ao trabalho. Fizeram a gente criar mentalmente entre essas duas coisas
uma correlação. E isso atrapalhou o nosso senso de valor. Por quê? Porque o dinheiro, ele é uma moeda energética que serve à vida. O dinheiro, ele existe para servir à vida. Servindo à vida, se eu estou servindo à vida, seja a forma como for, se eu parei de ser fator de obstrução para a vida, automaticamente eu estou servindo à vida. Automaticamente o dinheiro vai me servir para eu ter experiência. Se eu já tive o estalo de que a minha alma me mandou para cá para ter experiência e para eu ter experiência eu vou precisar de dinheiro, eu vou começar a querer experienciar a vida e o dinheiro ele vai aparecer. Só que quando eu atrelo o dinheiro ao trabalho, o que acontece? O que acontece quando eu conecto o dinheiro com o trabalho? Eu entendo que o dinheiro, ele vai vir quanto mais eu tiver esforço, quanto mais eu fizer, e não é dessa forma. O trabalho, vamos entender as coisas de uma forma separada. O trabalho, aquilo que eu entrego é uma força psíquica, é a minha autenticidade dos meus dons que eu tenho. Então, através do trabalho, nós mulheres, por exemplo, a gente integra a vida a serviço. Eu tenho facilidade de oratória, eu tenho facilidade de comunicação, eu tenho facilidade de pegar assuntos que são muito densos, difíceis e criar uma forma muito mais fácil, fluida. Isso é um dom. Então, quando eu estou entregando isso à vida, automaticamente eu estou me expressando. E eu posso fazer isso através do meu trabalho. Você entende que isso não tem nada a ver com dinheiro? Isso é uma expressão autêntica de quem eu sou. Quando eu entrego à vida os meus dons, os meus conhecimentos, aquilo que eu tenho de mais facilidade, eu estou fazendo uma expressão autêntica de mim. Eu enxergo o meu valor e eu entrego isso para a vida. Agora, quando eu conecto o trabalho a dinheiro, o que eu entendo? Se eu ganho pouco, é porque eu tenho pouco valor. Olha a sombra nisso. O quanto que você prende a sociedade numa miserabilidade. O trabalho deveria ser correlacionado à expressão autêntica do ser, porque aí o dinheiro ele iria vir com facilidade, porque se eu estou me expressando de forma autêntica, se eu estou entregando à vida aquilo que eu tenho de melhor, a vida ela vai me entregar subsídios, inclusive dinheiro, que é uma moeda energética, para eu ter cada vez mais experiências, para eu expressar o meu valor na vida e, inclusive, ajudar outras pessoas a expressar o seu próprio valor. Então, quando eu conecto o dinheiro ao trabalho, o que acontece? Todas as outras formas que a vida poderia me trazer a riqueza financeira, eu bloqueio. É como se eu falasse assim, vida, você só pode me trazer dinheiro se eu trabalhar muito, se eu me esforçar muito. E quando eu tô no esforço, eu tô num estado muito instintivo. Então, esse valor expressado através da expressão autêntica nossa, os nossos dons, as nossas virtudes, fala muito sobre o nosso aspecto divino, o nosso aspecto espiritual, as tendências que a gente carrega de outras vidas. Só que quando eu começo a conectar o trabalho com o dinheiro, se eu ganho pouco, eu acho que eu tenho pouco valor. Então essa conexão, gente, ela foi desvirtuada e de forma proposital, assim como tudo é proposital. Conectar um trabalho com dinheiro justamente para diminuírem o meu senso de valor. E a sociedade, ela vive isso hoje de uma forma muito selvagem. Você entende que aqui eu estou te apresentando uma crítica sobre isso? Sobre essa relação distorcida entre trabalho, dinheiro e senso de valor? O dinheiro, em essência, ele é uma moeda energética para eu ter experiência. Enquanto o trabalho, ele é uma expressão autêntica de quem eu sou por dentro. Só que acontece que eu trabalho com aquilo que eu não gosto, eu odeio muitas das vezes,
para pagar boleto. Então aqui eu tô tentando, né, trazer para você de uma forma muito saudável que o seu senso de valor, ele não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro que você ganha. Isso reduz o seu valor como ser humano, como espírito, como alma. E essa desconexão, ela vai afastando você da sua essência, vai afastando você de querer trabalhar com as suas virtudes e os seus dons. Eu lembro de mim lá no passado, quando foi me ofertado uma oportunidade de eu virar coordenadora nacional. Se eu não tivesse limpado alguns sanskaras meus ali, né, algumas tendências minhas de medo, de busca por segurança, eu já não me conectava mais com a empresa. Ali, o que eu iria fazer? Eu iria entregar de mão beijada o meu valor pessoal ao ganho financeiro, e aquilo não iria me trazer uma saciedade espiritual, porque eu queria estar aqui, eu queria estar trabalhando com pessoas, desenvolvendo mulheres, ajudando essas mulheres a criarem um sistema interno, um espaço interno para promover a estima, a confiança, a conexão espiritual. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu saí, né? Eu saí da empresa. Então, quando a gente não está bem com a gente mesmo, com a gente próprio, de bem com a própria vida, que é a mesma coisa, gente, é a mesma coisa. Quando eu estou de bem comigo, eu estou de bem com a vida. Então, eu paro de ser fator de obstrução dessa vida acontecer. Estar de bem com a própria vida tem uma condição elementar que é capaz de me colocar em experiências sem sofrimento. Sem sofrimento. A capacidade de renunciar a este hábito crônico de sofrer é um hábito psíquico, porque o tempo todo eu tô me colocando no modo de resistência, em contraposição ao fluir da vida. E eu faço isso de forma inconsciente, porque eu sou programada a fazer isso. E essa live é para trazer entendimento, para você poder romper com isso. A gente entra em contraposição ao fluir da vida de forma inconsciente, porque a gente é programado. Quando a gente se dá conta de que eu tô nesse modo, ali eu vou criando um espaço para mudança. Se você tá literalmente resistindo à dinâmica da existência da vida, se você tá pagando um preço muito alto, qual área da tua vida hoje que você paga um alto preço para você viver? Que área da tua vida é no relacionamento amoroso? É no seu relacionamento espiritual? É no seu relacionamento com a família? É no seu relacionamento emprego? Você está pagando um preço alto onde? Me fala, escreva aí para mim. Porque aí você vai entender aonde você está servindo de obstrução para a vida não fluir, para as coisas não acontecerem. Você não está se desenvolvendo da maneira como você gostaria. E uma coisa que eu já pude notar e aprender com os meus estudos, com todas os tratamentos, atendimentos que eu fui fazendo ao longo da minha vida profissional. O natural da vida, gente, é fluir. Se a sua vida não está fluindo, você está fora do contexto da vida, você está em contraposição. Você está fora da dinâmica da própria vida. Porque se a gente observar a natureza, no outono as folhas vão cair, tudo que não me serve mais eu libero, mas o que acontece? Eu tô tão apegada a tudo e a todas as coisas que lá no outono, que eu tenho uma facilidade de liberar as coisas, eu não libero. Para que no inverno eu possa entrar dentro da terra, né, dentro aqui de mim, e eu possa me nutrir. É onde eu acabo guardando energia
E aí na primavera, o que acontece? Na primavera é ótimo para a gente começar o processo de detox, né? A gente eliminar coisas para que a gente possa florir. Gente, tudo isso de uma forma muito natural. Quando a gente começa a observar essa dinâmica da vida e passa a entender que essa dinâmica somos nós, é sobre isso. E a gente vai discutir isso hoje. Sobre como dar os primeiros passos para sair desse modo de sobrevivência, entrar em contextualização com a vida. Porque quando você começa a entrar em contextualização com a vida, a sua vida ela muda, até geneticamente. Explica o que é pagar um preço alto, Ana. São as dificuldades. São as dificuldades que você tem. Onde você tem dificuldade é onde você está pagando um preço alto. Você não precisa pagar esse preço. A gente não precisa estar nesse modo. Essa que é a grande verdade. A gente não precisa. Só que o nosso estado de consciência, a forma como a gente foi programado, e quando eu falo programado, é o nosso cérebro. O nosso cérebro, por mais que a gente tenha hoje diversas informações, diversas coisas para a gente romper com essa consciência de sobrevivência, a gente não consegue. Porque a gente está muito nas distrações da vida. E dentro dessas distrações, eu não consigo acessar esse novo modus operandi que é disponibilizado para a gente aqui. Então, esse alto preço são as dificuldades que eu fico vivendo até eu ter o aprendizado. Presta atenção nessa parte. Nós somos geneticamente programados para sobreviver. Esse é o instinto mais poderoso que governa a tua vida. Você sabia disso? Isso não foi um livro que eu li, foram vários estudos que eu fiz de forma psicológica, científica. Nós somos geneticamente programados para sobreviver. Esse é o instinto mais poderoso que governa a nossa fisiologia aqui. Toda a fisiologia humana, ela obedece de forma profunda a este princípio, a esta programação. O seu corpo funciona para lhe manter vivo. Então, o instinto de sobrevivência é o parâmetro mais poderoso em termos de biologia, em termos de funcionamento biológico. Porque a informação que está aí no seu DNA é o quê? Nos seus genes. Você precisa sobreviver para perpetuar a sua espécie. Essa é a base do nosso instinto. É o que está governando. É o drivezinho que está rolando aqui. No entanto, a gente evoluiu para um nível, em termos neurológicos, que o nosso cérebro, ele se desenvolveu de tal forma, num dado momento aí da evolução humana, que foi permitido a nós, olha isso, foi permitido a nós a autoconsciência. O que é essa autoconsciência? Eu tenho consciência de mim. Eu consigo me ver como observador, eu consigo ser observador da vida. Só que muitos de nós a gente não consegue, a gente se enreda. O tempo todo a gente está embotando e está se enredando. Hoje a gente tem um córtex pré-frontal poderoso, que representa a sede da autoconsciência, o poder das escolhas. Hoje eu posso escolher. Os animais abaixo da cadeia evolutiva, eles não exercitam a escolha. Eles estão naquele estado totalmente primitivo. Eles têm um comportamento pré-programado, embutido neles geneticamente. Instinto. O caçador e a caça, o predador e a presa, o tempo todo tá nessa dinâmica. O leão, o tempo todo ele tá correndo atrás da presa e a presa tá correndo do leão. Nós não. Nós chegamos a um ponto que nós temos autoconsciência. O animal, ele tem apenas a consciência do ambiente, a consciência do meio. Ele não tem a autoconsciência. A não ser... Um dia eu vou vir fazer uma live com vocês só sobre isso. Vou ver se eu chamo um professor meu
que ele tem um sentir para falar sobre isso muito significativo. Eu vou ver, né? Vou chamar ele para vir fazer live sobre essa parte dos nossos pets. Os nossos pets, eles também já estão criando a autoconsciência, tá? Eu não consigo falar sobre isso com vocês agora, gente, porque a minha cachorrinha, ela fez a passagem. Eu ainda tô vivendo esse luto, então eu falar disso, né, da criação de uma consciência, vai me fazer, né, lembrar, trazer à tona aqui coisas que eu ainda estou passando, eu ainda estou vivendo isso, tá? Então nós, por nossa vez aqui enquanto humanos, a gente conquistou a autoconsciência. A autoconsciência, ela nos dá o poder de autorreflexão. Agora eu faço autorreflexão, eu faço as minhas escolhas pautadas em uma consciência maior ou ainda é no instinto de sobrevivência? Eu ainda tô nessa forma programada ou não? Eu já estou fazendo as minhas escolhas de forma criativa. Isso foi um ponto crucial. Essa mutação diferenciou a gente de todas as espécies no planeta. Esse poder da autoconsciência. Deixa eu ver se tem pergunta aqui de vocês. Então, os nossos antepassados, lá no passado, eles criaram uma estratégia, presta atenção nessa parte, porque eu tô contando a tua história, eu tô contando a nossa história. Os nossos antepassados, lá no passado, eles criaram uma estratégia em que havia a polarização da atenção para tudo o que não estava funcionando, para tudo aquilo que era ameaça. Eles colocavam a atenção para tudo, gente, que estava dentro desse contexto, o errado, o perigoso, o medo, aquilo que me trazia fuga, morte. A estratégia, olha, presta atenção nessa parte, que se você entender isso, você vai entender muita coisa. A estratégia era baseada em esperar pelo pior. E essa estratégia de esperar sempre pelo pior naquela época era uma ótima estratégia para sobrevivência física. Por quê? Porque lá no meio daquele contexto agressivo que eles viviam, que você pode ser aniquilado por um predador a qualquer momento. Eu vou sair da toca, eu vou sair da caverna, um urso pode me pegar, acabei de acordar, já tô pronto para a luta. Quando você acorda, você não tá pronto para a luta? Não é esse sentimento que você tem? Vou para a luta. Vamos para a luta. Vamos para a guerra. A vida, ela não é um campo de batalha mais, gente. Ela não é. A vida, ela é um campo frutífero de possibilidades. Então, os nossos antepassados, eles tinham medo de ser aniquilado por um predador a qualquer momento. Se eu não estou atenta, o pior pode acontecer. O tempo todo eu estou esperando pelo pior. Eu não tinha uma mente, uma autoconsciência que me ajudava a criar estratégias, porque o tempo todo eu tô nessa luta. Então essa estratégia era a estratégia excelente para aquele período. A gente está falando de período do homem da caverna, gente, período bem remoto, mas isso ainda está aqui funcionando em nós. A gente ainda está nesse modo constante de ameaça. Só que a gente evoluiu e aqui estamos, em pleno século XXI, portando um cérebro que ainda detém essa programação primitiva dos nossos antepassados. Você sabia disso? Que o nosso cérebro ainda tem toda essa programação? Que mesmo você aqui, né, com um cérebro sofisticado, com uma vida sofisticada, com uma Alexia aí na tua casa, você herdou um mecanismo que virou uma programação que condiciona você
todos os dias da sua vida a acordar, não para as possibilidades infinitas que a vida tem, mas para fazer você querer lutar com a vida, lutar com o outro. O tempo todo eu tô nessa luta, achando que tá todo mundo querendo me comer, tá todo mundo querendo me pegar, todo mundo querendo me aniquilar. É uma tendência comportamental nossa. E como que eu vou manifestar uma vida de abundância? Como que eu vou sustentar um campo espiritual, sutil, maravilhoso, se eu tô aí, ó, nesse contexto? Não tem como. Vou dar um exemplo. Muitos de nós não, a gente é programado para isso, né? A gente é programado sempre para ver o lado negativo das coisas. A gente não é programado para ver as maravilhas da coisa por causa desse estado de sobrevivência. Então, por exemplo, você está tendo um dia incrível e de repente você recebe uma notícia ruim. E aquela notícia ruim, ela tem um impacto tão grande sobre você que você esquece o seu dia incrível. Mas por que a notícia ruim, ela tende a ter esse impacto muito maior do que o seu dia maravilhoso? Por que essa notícia ruim, ela derruba você? E aí você fica ali horas se sentindo mal. Porque tudo que é negativo evoca esse nosso lado de sobrevivência. Gente, quantas pessoas às vezes está num lugar, escuta uma notícia de desgraceira, fiquem quietos que eu quero ouvir. A pessoa ela sempre vai estar ali focada naquilo. Nós temos essa tendência a sentir mais o negativo, de nos atrair para aquilo que é mais catastrófico. Por isso que a humanidade, ela é obcecada em notícia ruim. Você vê jornal falando, olha que maravilha, uma comunidade de pessoas reunidas em prol da cura energética. Eu não vou fazer nunca isso. Porque a humanidade, ela está obcecada por notícia ruim. Não pode ver uma notícia ruim que ela já aumenta ali o volume da televisão, porque aquilo atrai. Porque isso ainda é um mecanismo de sobrevivência que está ativo em nós, em nível cerebral. Então, no modo de sobrevivência, você começa a acreditar que a vida, ela é luta. Porque essa era a visão dos nossos antepassados. Tem leão atrás de você? Gente, olha o que as pessoas, elas falam por causa dessa programação e não se dão conta. Nossa, eu mato um leão por dia. Você tá louco? Deus que me livre. Tem que matar um leão por dia. Não tem mais. Já pagaram esse preço por você. Por que você quer pagar esse preço de novo? Para que você quer reviver isso? Esse medo que a gente vive constante, ele é uma programação mental, gente. De fato, ela não existe. São memórias impregnadas que a gente tem. A pessoa acorda e a primeira coisa que ela faz é evocar cenário catastrófico, cenário mental que vão criar um movimento de medo e de preocupação para ela passar aquele dia dela todo. Ela já começa o dia impregnada nesse cenário mental. O que eu ensino para as minhas alunas? O que eu ensino para a mulherada que eu atendo? Você não vai acordar nessa energia da maldição. Não vai. Você vai acordar e a primeira coisa que você vai fazer é você. Você em primeiro lugar. Depois você vai cuidar do café da manhã dos filhos. Depois você vai esquentar água para fazer café para os outros. Primeiro é você. Você vai se cuidar. Se eu não faço esse movimento, gente,
Eu acordo e a primeira coisa que eu faço no meu dia é me abençoar. A primeira coisa que eu faço no meu dia é entrar nesse estado alquímico que a gente chama de albedo. O que é esse estado alquímico? A gente tem aí, eu posso vir fazer uma live só sobre isso também, eu acho bem bacana. Existem estados alquímicos que a gente chama de nigredo, albedo e rubedo. O que são esses estados alquímicos? São coisas que acontecem fora e dentro. Porque tudo que acontece fora está acontecendo dentro. E tudo que está acontecendo dentro vai acontecer fora. Então, olha só que interessante. Quando eu comecei a estudar sobre isso e comecei a aplicar isso em mim, muita coisa mudou. Uma clareza, um instinto muito mais da intuição do que do instinto predatório, né? Foi mudando. Então vamos lá, o que é esse estado de albedo? Existe um momento ali, um horário do dia que o cenário ele está mudando, a energia, a frequência vibracional, né? A vibração do planeta está tendo um processo. E a grande maioria das pessoas estão dormindo nesse momento. Então, quando eu comecei a estudar sobre isso, né? Eu comecei a aplicar isso na minha vida e eu vi que essa coisa de não tenho tempo nunca mais aconteceu. Essa coisa de tudo é muito difícil, tudo é muito... com muita dificuldade, muita coisa mudou. E eu ensino isso para minhas mulheres. Existe um momento da vida, ali do dia, todos os dias, que tá escuro e começa a ganhar luz. Agora que a gente tá na primavera, eu tô tendo um pouco de dificuldade, por quê? Porque em outros momentos isso acontece 5 horas da manhã, de 5, né? Tá escuro e começa a clarear. Esse momento do escuro para clarear, acontece um movimento interno, é o albedo. Amado albedo. Então, o que eu faço? Agora eu tô acordando mais cedo, eu não tô dizendo para você fazer isso, mas seria uma experiência maravilhosa você fazer isso, porque você vai ver, você vai perceber, você vai experienciar coisas que a humanidade dificilmente experiencia. Então, quando dá 4h15 é o horário que eu estou acordando. E o que eu vou fazer nesse horário? Eu vou para esse meu estado de albedo. Eu vou fora da minha casa, eu vou para o meu quintal. Dependendo, né? Se estiver muito frio, é óbvio que eu não vou fazer isso, gente. Mas agora a gente tá na primavera, então eu consigo fazer isso. Só que eu tenho que acordar mais cedo porque tá clareando mais cedo. 4h30 já tá claro, já tá começando a clarear. Então aí não dá, porque tem que ser do escurecer para a luz. Então eu acordo de 4h15 e vou para fora, vou pro meu quintal. Então eu deito ali na minha espreguiçadeira, com a minha mantinha, né? Com essa minha fofice. E eu começo a olhar para mim essa expressão. Gente, cada um vai ter algo que gosta demais. A contemplação, para mim, é algo que é fenomenal. Eu entro num estado muito alterado de consciência, e cada um é de um jeito. Então, eu começo a contemplar. E eu percebo, todos nós temos desafios na vida, todos nós temos dificuldade, todos nós temos algum problema que a gente tem ali naquele momento. Eu percebo, eu não vou fazer essa prática, gente. Eu não vou fazer essa prática pensando em resolver problema. Eu não vou já contaminada para essa prática, tá? Não faço isso. A minha estrutura, toda a minha consciência interna, ela sabe os desafios que eu passo, ela sabe as coisas que eu tô vivendo. Eu não preciso ficar o tempo todo evocando isso. Eu simplesmente vou para a prática da contemplação tranquila, calma, serena.
Então, o momento que está escuro e ganha-se essa clareza, você tem uma clareza dentro de você que você não tem em nenhum momento do dia. É aquele momento que você vai ter aquela clareza. Você tem um ganho de consciência nesse momento que é fora do normal. Então, quando eu comecei a parar de ser fator de obstrução da vida e comecei a funcionar dentro dessa estrutura, o que eu percebi? Que eu comecei a ganhar força. Eu não estou falando força para lutar, é força criativa, é força de sustentação pro dia. Eu parei de estar nesse processo do tudo é pesado, tudo é difícil, tudo é muito louco. E aí eu comecei a usar essas alquimias a meu favor. Então faça isso, se você puder. Vá ter essa experiência. Porque todos nós temos desafios. No Grupoterapia, quem quiser vir fazer parte do Grupoterapia, o link tá na minha bio. A minha intenção com vocês é ensinar ferramentas para que vocês possam sempre estar na sustentação de um campo de mudança. Só que para a gente sustentar esse campo de mudança, eu vou ter que sair desse modo sobrevivência que eu tô falando aqui para vocês. Esse modo de sobrevivência não permite eu estar nesse estado de querer 4 horas da manhã tá lá no albedo. Não rola, gente, não tem como. O estado de sobrevivência, ele vai colocar você num campo negativo, num campo de tragédia, num campo onde a vida é luta. Você quer a vida assim, nessa luta? A vida ela vai responder a isso. Então venha fazer a grupoterapia, vai ser maravilhoso. É um campo para você se curar dessa parte que prende a gente, que não deixa a gente expandir, e para a gente sustentar um campo de mudança. Porque se eu não sustento um campo de mudança, a mudança ela não ocorre. Então vem fazer o grupoterapia, tá? Então nós acordamos já prontos para uma luta. A gente já cria um cenário dentro da gente catastrófico, preocupação. Aí eu vou pensar na família, nas coisas aradas que tá todo mundo vivendo. Então, aos poucos, eu vou ativando uma visão de mundo baseado na sobrevivência. Você não começa a acreditar que a vida é experiência, que a vida é oportunidade, que a vida é fluida. Gente, uma coisa que eu sempre falei aqui em live, sempre, quem assiste minhas lives desde antes, né? As pessoas me vêm muito falando sobre isso. A vida não é um campo de batalha. A vida ela é um campo de possibilidade. Se eu tô no estado de sobrevivência, eu vou viver batalha. Então, quando eu começo a sair desse estado primitivo, eu começo a entrar numa percepção que não é estreita, mas sim expandida. Eu paro de reduzir a dimensão da vida a um espaço apertado. E eu começo a entender que o mundo, o universo, ele é infinito. Eu posso viver muitas coisas. E as pessoas, elas têm um orgulho de falar essas coisas. Ai, acordei, eu vou pra luta. Hoje eu vou matar um leão. A sociedade, ela tá tão intoxicada por uma mentalidade retrógrada, atrasada, de sobrevivência, que a luta é enaltecida. Eu mesma, eu lembro quando eu falava assim, a minha agenda está cheia. É escassez isso, porque em que momento que eu vou ter tempo para mim se a minha agenda está cheia? Qual é o momento que a Ana Paula precisa olhar para ela? Eu tava o tempo todo travando uma batalha comigo, e a gente trava, gente, essa batalha constantemente. Existe um conflito aqui dentro, o tempo todo. O tempo todo existe um conflito dentro da gente. Mesmo sem eu perceber, esse conflito ele tá existindo. Sabe quando acontece uma coisa maravilhosa? Ali vai vir algo que vai falar assim, mas
já já algo vai acontecer. Existe esse conflito. São forças conflitantes da encarnação que existem dentro da gente. Se eu não medito, se eu não tenho uma prática que me fortalece, que me tira disso, a vida ela vai ser batalha. Olha que ponto que a gente chegou, enaltecendo a base de que o valor vem da luta. Quanto mais dificuldades eu passo, mais importante eu sou. O ponto de mutação entre esse velho homem e o novo homem, o ponto de transição que vai fazer você deixar efetivamente para trás a sobrevivência, para você viver genuinamente o que a tua alma programou para você, implica numa sofisticação psíquica e emocional, através da qual você simplifica os meios de interação e de ação com o mundo. Da Vinci, olha isso, Da Vinci, inteligentíssimo que era, ele colocou de uma forma brilhante quando ele disse que a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Então, quando eu sofistico o meu elo psíquico, o que eu estou fazendo? Eu estou simplificando. À medida que eu vou compreendendo a natureza da vida, eu vou permitindo operar dentro dessa dinâmica mais natural, mais fluida. Eu vou abandonando esse estado de sobrevivência para entrar num estado de elevação, de consciência, de percepção. Eu começo a criar um espaço dentro de mim onde eu saio desses enredos límbicos de punição e busca, né, por punição e prazer. E aí eu crio um estado interno para eu realmente ter experiências genuínas, de grandeza, e não essa grandeza da matéria. É onde eu permito viver esses albedos da vida, essas contemplações que me trazem grande significado interno. A gente precisa sair disso, gente. Desse estado constante de que eu preciso lutar, que eu preciso me esforçar. Aonde tem esforço, tem uma negação. Negação, às vezes, de você se reconhecer como um ser da natureza. Entende? A gente já percebeu, a gente já constatou que essa prática, esse modo de operar a vida não funciona. Por quê? Ó, presta atenção nessa parte. Você vê a maioria da população dentro desse modo de sobrevivência. Tá todo mundo atrelando trabalho a dinheiro, vendendo o seu tempo. E aí você observa isso. Quanto dessa média do planeta, quantas pessoas estão presas nesse mecanismo conseguem ter uma vida bem-sucedida? E aqui, quando eu falo bem-sucedida, não é do ponto de vista material, porque o ponto de vista material ele vai ser uma consequência, que é a parte mais superficial do processo, tá? Eu tô falando quantas pessoas realmente conseguem viver nessa felicidade genuína, tem paz. Quantas pessoas estão vivendo num estado de paz, gente, de saúde, coerência com a própria vida, coerência com os dons, com os talentos. Eu sei o dom que eu tenho e eu vou entregar isso para a vida. Eu sei que eu sou boa nisso aqui, então é isso que eu vou fazer. Quantas pessoas você vê dessa forma? É uma minoria. Por quê? Porque a população ela está nesse modo de sobrevivência, luta e fuga. A maioria das pessoas passa boa parte do tempo nesse modo, sofrendo memórias. Você está preso dentro de um estado mental
reagindo a pensamento, reagindo à memória, ao invés de viver a vida. Eu crio campos, eu crio cenários, eu crio situações mentais e eu passo a reagir perante isso. E o corpo, gente, o corpo ele só vai sofrendo isso. Eu vou adoecendo o corpo, eu vou criando camadas de gordura no corpo, porque quanto mais gordura eu tenho, mais eu entendo que ninguém pode me fazer mal. Porque a gordura no corpo, ela é o quê? Ela é um mecanismo de defesa. Então, ao invés de eu ter essas experiências boas, essas experiências que a minha alma me colocou aqui para ter, eu não consigo. Eu fico atrelado aos pensamentos que representam o passado. Pensamentos que representam o presente. Pensamentos que vão representar o futuro. Tudo são memórias, memórias, memórias. As pessoas falam assim, eu penso demais. Não, você tem muitas memórias. E aí você fica replicando essas memórias. Se você está preso nessa dinâmica de lidar com as ideias e as interpretações que você faz do mundo, o tempo todo você está reagindo a essas memórias. Quando você fala que tem que lutar, que a vida é uma guerra, que eu vou travar uma guerra, que eu sou um guerreiro, a gente ama falar isso, né? Eu sou forte, espada na mão. Ali o tempo todo eu tô nesse estado. Tem um livro que chama O Código da Felicidade. São 2 psicólogos, PhDs, eu não me recordo o nome dos psicólogos, mas eles escreveram esse livro, Código da Felicidade. Lá, eles explicam com muita propriedade exatamente esse processo que eu estou explicando aqui para vocês. Eles explicam que a gente está dentro desse parâmetro, agora cerebral, nesse sistema de ativação reticular, que não permite que a gente olhe a vida de uma forma otimista. Que a gente o tempo todo fique nessa forma pessimista comportamental. Vale a pena ler esse livro, tá? E o principal, para você, que você já entendeu, você já compreendeu, que você quer sair desse sistema de luta, esse sistema, esse cenário, existe forma. Eu, como terapeuta, como estudiosa desse campo dos fenômenos humanos, eu criei ferramentas, peguei essas ferramentas, comecei a aplicar nas minhas clientes e eu comecei a perceber que criou-se uma sustentação para elas poderem mudar a realidade delas. E quando eu falo mudar a realidade, gente, é você sair desse estado de sobrevivência para você viver um estado de oportunidade. A nossa alma, quando ela criou esse planejamento de vida aqui pra gente, ela não ficou criando formas de você ficar sofrendo aqui. A gente sofre é porque a gente tem resistência à vida. Quanto mais eu resisto à vida, quanto mais eu sou fator de obstrução para essa vida acontecer, quanto menos conexão com as minhas partes eu tenho, porque o tempo todo eu tô achando o quê? O tempo todo eu acho que eu estou separada do meu corpo. O tempo todo eu acho que eu estou separada do meu perispírito. Você sabia que uma das coisas que a gente veio fazer aqui é consertar o nosso perispírito? E muitos de nós, a gente nem sabe que tem um perispírito. É lá no nosso perispírito que estão todas as nossas tendências de diversas encarnações, diversas experiências que a gente teve. E se eu tive muitas experiências de guerra, de sobrevivência, de luta, como que está esse perispírito? Muitos carregam um perispírito arruinado, gente. Então a gente precisa começar através da nossa prática constante aqui, realmente realizando mudanças nos nossos comportamentos, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, porque se eu não mudo isso, se eu ainda passo a trocar com a vida através daquilo que eu acredito ser, porque, seja sincero, o que você acredita que é, foi uma construção que não é sua.
Quando você entende isso, você dá um basta. Você fala, para, chega. Eu não sou isso que criaram de mim. Quem é você? Você já se fez essa pergunta? Porque lá na nossa infância, a narrativa de eu que a gente vive é o eu que o nosso pai e a nossa mãe moldou pra gente. Quando que esse eu, ele surge na nossa vida? Ó, presta atenção, isso aqui não estava programado para eu falar. Quando que o eu, ele surge na nossa vida? Quando a gente aprende a falar. Eu sou filha do meu pai, eu sou filha da minha mãe, eu sou uma boa menininha, eu sou uma criança teimosa. E aí eu entro numa outra coisa, que é meu. Ah, esse livro é meu. Essa caneta é minha. Esse óculos é meu. Apego e essa identificação de eu. Eu sou isso, eu sou aquilo e é meu. E aí eu passo a trocar com a vida perante essa lente. Daquilo que eu acredito ser. Se eu sou uma criança onde os meus pais me podaram muito, é muito provável que eu seja um adulto tímido, que eu não consiga me expressar. Esses dias eu estava falando isso para uma cliente minha. Você fala para mim que é da sua natureza ser triste, que é da sua natureza ser apática, que é da sua natureza ser essa mulher que tem medo. Mas não é da sua natureza. Isso é o que criaram para você viver de realidade. Porque desde criança ela viveu uma vida pautada nisso. Ela viu muitas coisas dolorosas. Ela viu muitas coisas que foram tirando experiências dela. Então ela passou a se sentir extremamente inútil. Ela não consegue ver utilidade nela na vida. E ela fala que a natureza dela é essa tristeza. Não é. A nossa natureza é paz, é amor, é alegria. Só que eu passo a acreditar nisso. Ah, mas então eu vou ser feliz e alegre todo o tempo quando eu aplicar essas técnicas? Claro que não, gente. Se a gente tá encarnado, a gente tá meio lascado. A gente tem que ir tirando essas tendências que a gente tem. Tirando essas máscaras que a gente tem. Eu preciso fazer isso. Agora, se eu não olho para essa base, eu vou continuar achando que eu sou essa persona que criaram para mim. E olha que interessante, o ego, ele é um guardião dessa personalidade que desde criança eu assumi. Então, comigo, a minha intenção aqui com você é um renascimento. É a gente sair desse contexto de quem você acredita ser para você realmente ser quem você é. Sem medo do julgamento. Mas primeiro a gente precisa olhar para essa base, gente. Se a gente não olha para essa base, não tem sustentação. É a nossa ancestralidade, ela traz isso para a gente, está em nós acreditamos ser isso. E quando eu falo isso, não é para você negar partes suas, não, é para você aceitar. Porque quando eu aceito verdadeiramente, eu crio um espaço de cura dentro de mim, para que eu possa soltar, liberar. E aí a gente precisa ir para as polaridades. O que são essas polaridades? Masculino e feminino, yin e yang. Essas forças, elas estão conflituosas dentro da gente. Só vai dar merda. Se os meus guardiões internos, se eles brigam, como que vai ser minha vida? Eu preciso equilibrar essas forças dentro de mim para eu me realizar na matéria. São eles que me garantem isso, gente. Eles me ajudam nisso. São forças, são potenciais gigantescos.
Se eu não equilibro essas forças dentro de mim, azedou foi tudo. E a grande maioria das pessoas está nesse conflito. Ana, eu sou muito yang. Isso é um problema na minha vida? Não é. Eu falo por mim, não é. É porque muitas das vezes, a gente está no masculino ferido. O masculino ferido é a luta, é onde eu não recebo ajuda, é onde eu não compreendo que eu posso usar esse masculino para coragem, para abrir caminho para mim, para as pessoas, através das realizações que eu vou tendo. Só que a grande coisa é eu entender e mudar as minhas ações. E aí a gente vai para o terceiro nível. Tudo isso que eu tô falando, gente, é o que a gente vai fazer na grupoterapia. E você que é terapeuta, vem fazer, porque isso vai te ensinar a aplicar isso nos seus clientes também. A minha intenção não é nunca ficar com o conhecimento para mim, mas é passar o conhecimento para vocês poderem aplicar aquilo que funciona para vocês, no de vocês. E a gente vai para esse terceiro nível, que é o quê? É a sustentação. É sustentar um campo para eu poder mudar. As pessoas falam assim, eu já constelei, eu já fiz milhares de coisas, mas nada muda. Por que não muda? Porque quando você constela, quando você vai buscar as respostas, você está justificando suas ações, mas é no campo de sustentação que você cria meio para você mudar. E não tem como a gente mudar do dia para a noite. A mente ela vai bloquear na hora. Ela vai criar resistência. E a resistência é uma entidade oculta. E essa resistência, ela existe, ela é forte, ela é um campo muito forte. E é quase impossível a gente sair dessas coisas sozinho. A gente precisa ter um grupo que ajude a gente a se sustentar. Eu sei disso porque eu já passei por isso. Muitas outras pessoas que eu conheço falam a mesma coisa. Ana, é quase impossível sair, às vezes, de um processo para o outro, ter um salto tão grande se a gente não tem um grupo de pessoas sustentando isso, ajudando. E quando a gente começa a tratar essas coisas, gente, a espiritualidade, ela vem. Ela nos dá subsídio para a gente poder fazer essas coisas. A minha intenção aqui com você é te ajudar a sair desse estado de sobrevivência, criar esse enredo novo para você, para que você possa viver uma vida de oportunidade. Uma vida muito mais pautada no que a tua alma quer para você se realizar na matéria, porque todos nós podemos nos realizar na matéria. Mas a gente tem que parar de esconder as nossas dores. E as mulheres, elas fazem muito isso. A gente mascara as coisas. A gente precisa tratar essas coisas. E aí a gente vai para esse campo de sustentação. Então, caso você queira vir participar, se inscrever, nós ainda estamos com valor promocional agora em novembro. A gente vai começar a grupoterapia dia 4, mas todos os bônus eles já estão disponíveis, tá? Se você se inscrever hoje, já vai ter 20 aulas para você assistir lá porque você ganha o Cura Familiar, e o Cura Familiar é realmente para você criar um estado dentro de você de cura, para você entender suas dinâmicas com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, para você entender essa dinâmica com os nossos antepassados. Muitos de nós estamos sentados em cadeiras que não são nossas. Muitos de nós estamos assumindo lugares na realidade familiar que não é nosso. Como que eu honro meus ancestrais? Sendo eu mesma, me curando daquilo que eu preciso me curar. Eu não preciso repetir um pai, as ações do meu pai. Eu não preciso repetir os enredos da família. Eu posso ser eu mesma. Só que sozinha é quase impossível, gente, a gente sair disso. Porque o campo familiar, ele puxa, é um psiquismo muito grande. É um psiquismo violento que puxa a gente o tempo todo. E aí eu não consigo viver essas oportunidades. E aí eu vou para esse estado de sobrevivência. Então,
vocês já ganham o cura familiar para a gente poder começar a tratar essa base. E aí depois a gente vai para as polaridades. Então agora em novembro tá no valor promocional, vocês estão com mais de R$500 de desconto, fechando agora em novembro. O link tá lá na bio, quem quiser pode escrever aqui nos comentários tratamento, que a minha equipe vai entrar em contato com vocês. Agora me contem, dúvidas? Querem falar algo? Quem chegou depois, gente, assiste a live toda. É importante a gente saber o nosso funcionamento. Se eu não sei o meu funcionamento, como que eu vou mudar? O tempo todo eu vou ficar buscando justificativa para as coisas que eu ainda faço, para as coisas que eu ainda repito. Entendem isso? É importante não eu saber por causa da obesidade intelectual, mas eu saber para criar um espaço dentro de mim para que eu possa mudar as minhas ações, mudar as minhas sinapses. Eu fiz uma live falando só de memória, que a gente é impregnado de memória e eu não consigo mudar a minha vida por causa dessas memórias e eu paro, que são sanskaras, né? São tendências. E aí isso vai ficando impregnado. E aí eu não consigo sair desse enredo. Tá bom? Um beijo para vocês. Vou me despedir porque daqui a pouco eu tenho a minha reunião. Todo domingo eu tenho minha reunião com a minha família espiritual. Há muitos anos. Então vou me preparar para receber minha turminha. Espero que vocês estejam bem. Quem ressoar com o coração, você pode também se conectar. Eu tenho um grupo no WhatsApp que de 15 em 15 dias a gente faz um círculo de cura mariano. O que é esse círculo de cura mariano? Ele é orientado e regido pelas forças, né, de Mãe Maria. Mãe Maria, ela foi uma curandeira muito grande. Ela é uma curandeira muito grande. E ela rege aqui por nós, né? Essa energia é uma das guardiões da energia feminina, assim como Madalena, Isis, Shakti, né? Existem vários, Kuan-Yin. Então, o círculo de cura mariano, ele vai atuando nas nossas, na cura quântica, né? Na cura energética, vai atuando nos nossos sistemas de corpos. Então, de 15 em 15 dias, a gente faz um círculo de cura. A única coisa que você precisa é estar presente naquele momento. Você vai deitar, eu mando sempre uma meditação lá no grupo para você fazer aquela meditação e é gratuito, tá, gente? Isso aí não é cobrado, não. E aí você vai meditar. E foi semana passada, Mônica. E aí depois eu passo para vocês a devolutiva, né? Porque eles me falam o que foi tratado. E aí eu conto para vocês depois. Então na semana que vem vai ter, no domingo que vem, tá? Mas para você participar, você tem que estar lá no grupo para você receber as orientações, tá bom? Gente, boa semana para vocês, fiquem bem, na paz, na luz, no amor e na energia de cada um de vocês.